dos Apóstolos, segunda parte. Bom, a gente só fazendo aí, a aula, ela diz sobre a segunda parte, ela diz sobre as viagens de Paulo, né, ela está mais concentrada, porque a segunda parte do livro, de Atos dos Apóstolos está mais voltada à vida de Paulo, né, as viagens de Paulo, a prisão de Paulo, por onde Paulo andou, o que que ele fez, aonde que foi despertado o ministério de Paulo. E então vamos dar uma viajada aqui, né? Muito gostoso nós andarmos juntos com a Bíblia, né? Aonde que Paulo, por onde que Paulo andou, o que que ele fez, né? E interessante que dessas viagens de Paulo, nós vamos ver lá no finalzinho, estou adiantando, quando Paulo ele chegou na Itália, ele começou a pregar na Itália, ele saiu de Jerusalém, e quando ele chegou na Itália, foi ali aonde que o evangelho ele veio para nós, né? Ele chegou até a nós. O evangelho da Itália, ele veio para a Europa, da Europa ele veio para o Brasil, né? Veio para nós, hoje nós conhecemos a Jesus, e nós temos aí, o Paulo tem uma grande participação nesse evangelismo, né? Mas para nós, vamos recapitular a formação da igreja, né? No primeiro nascimento da igreja pelo batismo do Espírito Santo, né, quando o Espírito Santo desceu em Pentecoste, os discípulos foram batizados, e todos que estavam ali, eles foram batizados pelo Espírito Santo. Número 2, doutrina dos apóstolos, né, o ensinamento, a gente recapitulando o que foi falado na última aula, né? Organização vem depois do mover do Espírito Santo, ou seja, a igreja ela primeiro é gerada no Espírito Santo, né? Ela começa a ser gerada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo começa a direcionar algumas pessoas, e nisso ela começa a ser geradas por pessoas com o Espírito Santo, cheias do Espírito Santo, para depois vir a organização, né? E, e a perseguição, número 4, gera crescimento, né? Nós vemos aí que a igreja começou a ser perseguida, né, no começo do livro de Atos dos Apóstolos, né, quando ali perto da onde que quando quando o primeiro diácono, né, Estevão, ele foi apedrejado, dali começou a nascer a perseguição, e ali aonde que a igreja começou a se espalhar, porque a doutrina dos apóstolos, o início da igreja ali estava muito confortável, né? Como viviam os novos convertidos na comunhão, no partir do pão, nas orações, eles viviam de casa em casa. Mas depois o Espírito Santo falou: deixa eu dar uma mexida aqui, né? Porque senão eles vão ficar por aqui, o evangelho não vai ser pregado em todo mundo. Aí é onde que houve perseguição, né? E depois abrindo igreja para fora de Jerusalém e até os confins da terra, né? Em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra, né? Aqui uma cronologia da vida de Paulo, né? Um exemplo prático aqui, uma coisa bem rápida que nós colocamos aqui para a gente entender que Paulo ele nasceu em Tarso, né? Ele é chamado Paulo de Tarso, né? É, de 5 a 6 antes de Cristo foi quando ele nasceu. 34 depois de Cristo foi aonde que ele se converteu. A conversão de Paulo, ele tinha aproximadamente uns 40 anos, mais ou menos, né? Refugiado, ele ficou refugiado de 37 a 45 anos depois de Cristo. A primeira viagem aconteceu de 46 a 48 depois de Cristo, a segunda viagem de 49 a 52, a prisão romana de 57 depois de Cristo, e a viagem à Espanha, né, 63 depois de Cristo, né? Paulo já estava bem velhinho aí, né? Ele já estava com uns 70, quase 70 anos na viagem para a Espanha, né? E aqui tem os estudos, né, em Jerusalém. Ele
estudou aos pés de Gamaliel, né, um grande teólogo da época, né? As primeiras pregações, visita de Antioquia, concílio em Jerusalém, a terceira viagem, aí veio a prisão e depois, no final, prisão e morte, né? A prisão e a morte do apóstolo Paulo. Paulo, para quem não sabe, só recapitulando lá o início da, da primeira parte de Corinto, ele perseguia as igrejas, né? Ele perseguia os cristãos. A igreja não, porque a igreja não tinha sido estabelecida ainda, mas ele perseguia os cristãos, as pessoas que se converteram a Jesus, né? E aí Jesus foi para o céu, deixou o Espírito Santo e Paulo continuou perseguindo a igreja até que ele teve um encontro, né? Jesus perguntou a ele: a quem você persegue, Paulo? Daí ele perguntou: mas quem está falando? Ele falou: é Jesus. E ele viu uma luz bem forte em seus olhos e ele ficou cego. E depois ele recuperou a visão na casa de um dos apóstolos, né? E aí ele começou ele se converteu ao evangelho e ele começou a aprender, né? Ele ficou 13 anos aprendendo, né? Paulo ficou um período grande aprendendo, né? Aprendendo de Jesus, aprendendo as coisas de Jesus. Abrindo igrejas, né? A viagem de Paulo revela que, após o nascimento da igreja, seus ensinos e sua organização, por fim, vem o crescimento, através do ministério apostólico, que seria missionário de Paulo. E a gente vê que, depois de Atos, só vemos Paulo escrevendo cartas, né? E nós vamos ver isso no decorrer do estudo, né? Que Paulo foi uma das pessoas que mais escreveu cartas, né? Estando preso ou estando solto, ou ele visitou várias igrejas, né? Atos 3, direção do Espírito Santo à igreja. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, né? Cirineu e Manassés, que fora criada com Herodes o tetrarca. E Saulo, né? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram, né? Então, aqui nós vemos que eles estavam reunidos e o Espírito Santo pediu para separar, disse o Espírito Santo: aparta-me a Barnabé e Saulo, que eles iriam começar um ministério aonde que eles iam estar evangelizando, né? E aí eles iniciaram uma igreja, né? Romana, iniciaram a pregar nas igrejas, nos locais. Eles começaram a instituir, na verdade, igrejas, como Roma, a igreja Tessalônica, Éfeso, Corinto e Filipos, né? E outras igrejas. A primeira viagem missionária de Paulo, né? Atos 13, do 15 ao 35. Né? Nós vemos aqui que ele saiu de Antioquia, se você olhar aí no mapinha, ele saiu de Antioquia, ele passou por Salamina, Paios, aliás, né? Depois ele foi para Perges, depois ele voltou, ele subiu para Listra, depois foi para Icônio, Antioquia, Icônio, Derbe, e depois ele voltou para Antioquia novamente, né? Paulo ele fez várias viagens. Nessa primeira viagem a gente vai começar a entender o que Paulo fez, né? Paulo e Barnabé e João Marcos. Primeiro, Chipre. Assim, esses enviados pelo Espírito Santo, todos eles, todas as vezes que eles viajavam, eles eram guiados pelo Espírito Santo, né? Por isso que a gente muitas vezes, ao invés de falar Atos dos Apóstolos, nós falamos Atos do Espírito Santo, porque na verdade o Espírito Santo que conduzia tanto os apóstolos quanto todas as pessoas que eram conduzidas para pregar o evangelho, era o Espírito Santo que acabava os conduzindo para os lugares onde que eles precisavam ir, né? E estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Salêucia e dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamina,
anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinha também a João como cooperador. Isso está em Atos, capítulo 13, do verso 4 ao 5. Marcos, aqui não é, na verdade, Marcos não era sobrinho, ele é primo de Barnabé, né? Volta de Perges, né? E partindo de Páforos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perges, da Panfilha. Tem uns nomes meio estranhos que eu dobro a língua, né? Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Isso está em Atos 13, 13, né? A primeira viagem, Antioquia da Psídia. Paulo toma a frente e Barnabé e Antioquia na Psídia, sinagoga dos gentios. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitai e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Olha que interessante aqui essa parte. Paulo e Barnabé, Paulo ele tomou a frente, como João Marcos tinha retornado, ele tinha abandonado de uma certa forma os apóstolos. Paulo, eles fizeram uma viagem, quando eles fizeram a primeira viagem, João Marcos acabou voltando. Então Paulo ele tomou a rédea, né? Ele acabou tomou a frente, né? Então Paulo ele foi pregar primeiro para os judeus. Mas os judeus não, nem todos os judeus aceitavam o que Paulo estava falando, que realmente na época eles tinham a doutrina de Moisés, né? E mas os gentios eles aceitaram com muita alegria o evangelho que estava sendo pregado. E alguns dos judeus, como está escrito aqui, né, os judaizantes, o termo foi usado no Novo Testamento para referir aos cristãos hebreus que requeriam que os cristãos gentios seguissem as leis mosaicas, né? Ou seja, eles aceitaram de uma certa forma o evangelho, porém eles falavam: olha, nós precisamos voltar às leis de Moisés, como circuncisão, né? Muitas coisas que a lei de Moisés exigia. Esses judaizantes, eles queriam que os gentios e todos que se convertiam ao evangelho, eles fizessem conforme a lei de Moisés. Só para a gente entender, Jesus, quando ele veio, ele cumpriu a lei. E aí ele passou, o pessoal passou a sair de uma época que era a época da lei para a época da graça. Então, na época da graça, os sacrifícios que eram exigidos no passado, como, por exemplo, o sacrifício de cordeiro, sacrifício de animais, circuncisão, já foi se cumprido isso em Jesus. Então, na época da graça, não era mais necessário você se circuncidar, não era necessário mais sacrifício de animais, né? Porque Jesus já cumpriu isso tudo na cruz, né? Então, eles passaram a viver na época da graça. Porém, esses judeus que se convertiam, eles queriam também que todas as pessoas que se convertessem ao evangelho, eles voltassem às leis judaicas, né? E Paulo estava ensinando a eles, mas eles não aceitavam de uma certa forma que fosse da forma que Paulo estivesse falando, né? Que o apóstolo Paulo, segundo o ensinamento que ele aprendeu com os discípulos e com Jesus, que não era para ser assim. Primeira viagem, Icônio, anos 46 a 48. Todas as vezes você vai ver aqui do lado as cidades nos dias de hoje, tá? Essa do lado esquerdo aqui é Icônio. Paulo e Barnabé em Icônio. E aconteceu que em Icônio encontraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só os judeus, mas de gregos.
Atos 14, 1. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus quanto dos gentios, com os seus principais para o insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade de Licônia, e para a província circunvizinha. Olha só, aqui houve em Icônio houve uma reunião. Paulo ele estava reunindo as pessoas para falar do evangelho. Porém, eu acho que essa reunião era uma reunião aberta, onde que os judeus, né, eles entravam no meio dessas reuniões e queriam apedrejar, queriam matar Paulo, né, e Barnabé. Isso aconteceu em Icônio, né? E então eles viram que realmente eles queriam matá-los, né? Então eles tiveram que fugir, né, para Listra e Derbe. Eles acabaram fugindo, senão eles iriam matar eles ali naquele local, né? Então, e eles foram para Listra e Derbe, né? A última, última cidade da primeira viagem, né? Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio que, tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que ele estava morto, né? Mas, rodeando os discípulos, levaram e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois porque muitas tribulações não importam, pois que por muitas tribulações não importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhe por comum consentido eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encontraram, os encomendaram ao Senhor em que havia crido. Perdão. Aqui nessa situação eles saíram, né? E eles foram para Listra e Derbe. Porém, os judeus saíram da onde que eles estavam e encontraram com ele nessa cidade, e eles começaram a criar um motim entre o povo, e nisso Paulo foi apedrejado e foi dado como morto, né? Eles falaram, agora ele morreu. E aí os discípulos se reuniram em volta de Paulo e ele acordou. Eu imagino essa situação, ele acordou do nada no meio do povo e continuou falando: olha, vamos continuar pregando o evangelho. E passou Paulo a animar os discípulos porque ele tinha comentado: olha, não, a gente não pode desanimar, nós temos que continuar. Um homem quase morto, todo apedrejado, eu imagino que ele estava cheio de hematomas, de pedra, que ele tinha sido apedrejado, e ele acabou continuando e animando os discípulos a continuar, né, a pregação do evangelho, né? E havendo-lhes por comum consentido eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, o encomendaram ao Senhor, a quem havia crido. A atenção especial em escolher pessoas maduras para coordenar as igrejas na volta da primeira viagem, né? Paulo ele teve todo o cuidado de selecionar pessoas maduras, pessoas que tivessem assim um bom caráter, para que eles pudessem coordenar as igrejas que foram abertas, né? Todas as igrejas aonde que eles passavam, eles deixavam coordenadores, deixavam pessoas responsáveis, né, para poder cuidar daquela igreja, né? Quando ele estava voltando da primeira viagem, né? Foi uma aventura assim. Paulo ele me inspira muito, né? Com toda a tribulação, com toda a situação que ele passou, ele permaneceu firme, né? Prestando contas do relatório. Depois que eles retornaram, eles navegaram para Antioquia, de onde tiveram sido encomendados à graça de Deus para que a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram, reuniram a igreja, relatando quão grandes coisas Deus fizera por eles
e como abriram aos gentios a porta da fé. Isso está em Atos, capítulo 14, versículo 26. Todo esse material vocês têm disponível para vocês, tá? Nós temos aí um link que nós mandamos para o grupo. Se você ainda não tem esse link, fala com a gente vai estar mandando o link para você. Tem todos esses materiais, né? E todas as gravações, se vocês quiserem retornar para assistir novamente. Se ficar alguma dúvida, vocês podem ligar para nós, pode fazer qualquer pergunta, tem chat lá para você perguntar e a gente vai estar respondendo as suas perguntas, amém? Então eles voltaram e prestaram contas, né? Eles deram conta de todas as coisas que tinham acontecido, mas eles poderiam falar: poxa, mas nós somos apóstolos, nós somos líderes, por que que nós vamos dar conta à igreja? Como a igreja é a igreja de Cristo, a igreja não é de Paulo, não é de apóstolo nenhum, a igreja é de Cristo. Eles precisavam dar conta, até então, para animar os outros discípulos, né? Animar as outras pessoas, as outras igrejas que estavam sendo abertas pelos outros discípulos. E todos nós precisamos dar conta ao Senhor de tudo que fazemos e até então das pessoas que nós estamos subordinados. Nós precisamos falar para ele: olha, está acontecendo isso, reportar a eles, porque a igreja é do Senhor Jesus, né? E esses que estão acima de nós, eles dão conta para Jesus, dão conta até para outras pessoas que estão acima deles, né? Porque é importante nós darmos conta do que está acontecendo, né? Assim, para as pessoas estarem até intercedendo por nós, né? Aqui é só uma curiosidade, né? A distância percorrida na primeira viagem de Paulo, aproximadamente 1.513 quilômetros de viagem, né? E naquela época que não existia carro, né? Eles viajavam de navio, andavam de cavalo. 1.513 quilômetros é muita coisa, né? Primeira reunião dos apóstolos e anciões da igreja cristã. Graças versus lei de Moisés. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão, contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquelas questões, né? Então aqui aqueles judeus judaizantes, né, que seriam fariseus, eles iam atrás das pessoas que estavam sendo evangelizadas e eles é, queriam tirar o que Paulo estava ensinando, falando que novamente eles precisavam ser circuncidados, eles precisavam, conforme a lei de Moisés, para que eles pudessem se salvar, né? Porém, Paulo, eles acabou havendo uma grande discussão sobre esse assunto, que isso está em Atos capítulo 15, versículo 1 e 2, né? E daí, na parte mais abaixo, nós vemos, né, os fariseus resistem, né? Que seriam os judaizantes, né? Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar esse assunto, né? Então, quer dizer, eles se reuniram, os apóstolos e os anciões, para poder discutir, falar com eles sobre esse assunto. Mais uma vez, eles explicarem que não era necessário, porque eles estavam em uma outra época, numa época da graça, e não na época da lei, né? Salvo pela graça e não pela lei de Moisés. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios, né? Então Deus começou a fazer alguns milagres ali entre eles, né? E eles começaram a se admirar
e Deus começou a convencer, porque muitas vezes eu estava falando inclusive hoje com a minha esposa, né, que é, os sinais e as maravilhas é para que as pessoas creem, né? Nós cremos em Jesus mesmo não vendo milagres, mas os sinais e as maravilhas são necessárias para que as pessoas passem a acreditar, né? Que Deus ele está no meio do povo, está no meio de nós, né? Tabernáculo de Davi restaurado é igual à salvação dos gentios. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o nome é invocado, perdão, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Seria o tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi é uma coisa simples, não é? Nós vemos que o tabernáculo de Moisés, ele foi construído com todos os detalhes, de uma forma bem elaborada, né? Até o próprio Deus ele falou para que Moisés construísse o tabernáculo, e era muito bem feito, tinha muitos detalhes, né? Muito complexo. E Davi não, ele construiu uma tenda, foi lá e fez uma tendinha e colocou a arca lá dentro. O que importava para Deus era a presença, né? Davi desejava a presença. Então, é uma coisa muito mais simples, né? Então, nós vemos que o tabernáculo de Davi é uma coisa bem mais simples. Nós não precisamos mais fazer todo aquele ritual como fazia-se no Velho Testamento, né? É uma coisa muito mais fácil, né? Fácil que eu digo assim, não tem tanta complexidade, né? Ok para os gentios, exceto algumas pequenas regras, né? Pareceu-nos bem reunidos concordamente eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavras vos anunciaram também a mesma coisa. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, olha só, o Espírito Santo guiando ele, e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenha das coisas sacrificadas aos ídolos, e de sangue e de carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vós guardardes, né? Bem vos vá, tendo eles então se despedindo, partiram para Antioquia e ajuntando a multidão, entregaram a carta, né? Aqui Paulo ele estava dando alguns conselhos aqui, no caso para os gentios, né? Que para aquela época eles 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 tinham que se abster de coisas sacrificadas, né? E sacrificada a ídolos, né? E isso é válido para nós até hoje. Agora, do sangue e de carne sufocada, para aquela época, né? Era muito eles usavam isso como até rituais, né? Mas hoje eu creio que se você não come, por exemplo, na churrascaria tem o chouriço, né? Se você não come, e não tem problema nenhum. Mas para aquela época foi muito sério isso que ele estava falando, porque tudo estava voltado a rituais religiosos, né? E também ele falou da fornicação, que eles estavam passando por uma transição também, né? Ou seja, eles podiam, na época, se casar com várias mulheres, né? Que seria o poligamismo, né? E aí eles estavam passando pela transição que eles só poderiam ter uma mulher, né? E o Espírito Santo estava conduzindo eles para isso. Então, as
as orientações que, dirigidos pelo Espírito Santo, eles deram ao povo gentil, foi essa, que eles abstenha de coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vós guardardes, né? Alguns companheiros de Paulo, né? Barnabé, considerado em Atos 14:14 como um dos apóstolos, junto com Paulo, era um dos 70 discípulos. João Marcos, né, um dos 70 discípulos, parente de Barnabé. Judas, juntamente com Silas, eram líderes, e Silas, né, ele era contado entre os 70 discípulos, né? Segunda viagem de Paulo, Atos 15:36, 18 a 22, 36, 18 a 22, né? Aí nós vemos que Paulo ele fez toda essa viagem, depois você vai ter esse material, você já tem esse material aí, né? Depois você acompanha por onde que ele passou na segunda viagem de Paulo, né? Ele viajou por vários lugares pregando o evangelho, abrindo, constituindo igreja, né? Começou com atrito não doutrinário, né? E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como eles estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendando pelos irmãos a graça de Deus. Nós vemos aqui que existia atritos dentro dos apóstolos, né? Eles não eram perfeitos, eles eram homens como nós. Paulo ficou muito chateado com João Marcos, porque na primeira viagem João Marcos tinha abandonado eles, né? E João Marcos quis ir novamente com eles, e Paulo falou assim: não, eu não quero que João Marcos vá com a gente, né? Então, nisso eles se separaram, né? Então Paulo, Paulo saiu com Silas e Barnabé saiu com João Marcos, né? Eles foram para outras cidades, né? Daí nós vemos aí que Timóteo, né? Foi quando Paulo encontrou Timóteo, né? E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, né? Mas de pai grego, né? Aí vemos lá a mudança de plano, né? E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Olha aí o Espírito Santo, mais uma vez, dirigindo os discípulos, falando: não vá para a Ásia agora, né? E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos, né? Atos 16:9, a mudança de plano, Atos 16:6. Paulo já tinha traçado uma rota por onde que ele ia passar, mas o Espírito Santo falou: não vai para a Ásia, né? E o conhecimento de Timóteo, que está em Atos 16:1. Segunda viagem, ainda continuando na segunda viagem, anos 49 a 52, depois de Cristo. Nascendo a igreja em Filipos. Olha só que interessante. Uma única mulher, né, com o nome Lídia, foi a que deu início à igreja de Filipenses. Vamos ler lá. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso, né? Atos, capítulo 16,
do 14 ao 15. Foi na casa de Lídia, né, que nasceu a igreja de Filipos. E daí vemos lá o carcereiro e a prisão de Paulo e Silas, né? E Paulo, ele começou depois, nos versículos em diante, Paulo, ele saía para orar, ele e Silas ia para orar, né? E aí tinha um espírito de adivinho que possuía uma moça, e todas as vezes que eles estavam saindo para orar, esse espírito ia atrás de Paulo e Silas e começavam a falar bem de Paulo e Silas, falando: esses são homens do Senhor, homens que pregam a palavra do Senhor. E nisso chegou um dia que Paulo ficou tão enjoado, tão chateado com aquela mulher indo atrás dele, e ele sabia que isso era um espírito. Ele expulsou esse espírito da vida dessa mulher, mas por trás dessa mulher tinham pessoas que ganhavam dinheiro com isso. Então, por isso, eles provocaram, esses homens começaram a provocar a multidão, e a multidão fez com que Paulo e Silas fossem presos, fossem para a cadeia. Olha que situação. Ele expulsou um demônio, expulsou um espírito de adivinho que estava sobre uma moça, e nisso eles acabaram sendo presos. E olha o que aconteceu: o carcereiro e a prisão de Paulo e Silas, né? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhes pregavam a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. Paulo, ele foi preso, ele entrou na cadeia, e ele poderia muito bem estar dentro da cadeia reclamando, falando assim: pô, Deus, eu estou aqui pregando o evangelho, eu expulso o demônio e eu ainda vou preso. Sou açoitado, apanhei pra caramba e ainda vou preso. Mas não. Paulo, ele entrou na cadeia. Eles foram presos, eles foram açoitados, apanharam bastante, entraram na cadeia, ficaram lá junto, porque a cadeia de antigamente era terrível. Imagina aquele lugar fétido, fedido, úmido, né, cheio de mofo. É, E Paulo e Silas estavam ali presos. E aí o que aconteceu? Eles começaram, por volta da meia-noite, eles começaram a adorar ao Senhor. Então a cadeia começou a tremer ali. Eu creio que muitos conhecem a história. A cadeia começou a tremer ali, as portas da cadeia foram abertas, as algemas foram quebradas. O carcereiro estava dormindo nessa hora, daqui a pouco ele acordou com um barulho. E ele já ia se matando, ele já ia pegar a espada e se matar, e Paulo falou: não faça isso. Aí ele começou a evangelizar a vida do carcereiro, e aí aonde que entra esse versículo, né? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E tem muitas pessoas que criam religiões em cima de versículos, né? Mas o que Paulo falou aqui, porque Paulo, ele foi até a casa do carcereiro, e ele evangelizou toda a família, e a casa dele foi salva, né? A casa do carcereiro. Isso não quer dizer, porque a Bíblia também diz que a salvação ela é individual, e a Bíblia fala também que em uma casa haverá duas pessoas, uma no arrebatamento vai subir, a outra vai ficar, né? Então, isso não, a gente não pode criar uma religião em cima disso. É lógico que quando nós aceitamos a Jesus dentro de uma casa, é muito mais fácil toda a família aceitar, porque a glória de Deus dentro de uma casa, dentro de uma pessoa, ela pode converter o coração de outras pessoas, né? Mas isso não é regra, né? Não quer dizer, eu conheço muitas pessoas que nasceram em berço cristãos e não se converteram a Jesus, né? Os pais são cristãos, o pai, a mãe é cristão, mas ainda não se converteram. E muitas pessoas que morreram sem conhecer a Jesus, né? Segunda viagem, ano 49 a 52. Nascendo a igreja em Tessalônica e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e,
ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: esse que tem alvoroçado o mundo, chegaram também aqui, né? Então, foi por aqui que nasceu a igreja tessalônica, né? A gente vê aqui as imagens, e nós vemos assim que a igreja ela cresce em meio às tribulações, né? Nós entendemos que quando um país ele está muito confortável financeiramente, ele está muito abastado financeiramente, a probabilidade desse país esfriar espiritualmente é muito grande. Nós temos visto aí vários países, né? A Europa é o berço do evangelho, está fria espiritualmente, né? Nós vemos aí a Coreia do Sul, que foi um berço também, foi um avivamento muito grande que aconteceu na Coreia, e nós vemos que estão muito frias, né? Mas mediante as tribulações é onde que nascem as igrejas, né? Onde que nascem, onde que o evangelho é pregado, né? Paulo em Atenas, né? A segunda viagem de Paulo, né? Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Esse é um outro versículo que é muito usado nas igrejas, né, para falar para as pessoas, né, que Deus ele não atende ao tempo de ignorância, né? Ele não leva em conta o tempo de ignorância. Nós cremos nisso, nós cremos dessa forma, né, que quando a pessoa, enquanto ela não teve um encontro com Jesus, Deus não leva o passado dela em conta. Quando ela passa a se batizar, a conhecer a Jesus e passa a conhecer o Evangelho, aí ela não pode estar voltando para trás, né? Ela tem que continuar é, step by degrau por degrau, de glória em glória, né? Ela precisa caminhar, precisa continuar andando. Aceita Jesus, entrega o seu coração e vai andando, vai aprendendo. Por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para poder fazer discípulos, ensinar a vocês a palavra, aprender e ensinar para que vocês façam o mesmo. Cada um faça o mesmo, começa a ensinar. Lógico, existe um processo, né? Você não pode também entrar em lugares que você não conhece, né? Então, mas nós estamos aqui para isso, para ensinar o evangelho para vocês, para nós podermos crescermos, tirarmos almas do inferno. E essa é a nossa função, né? É, tempos de ignorância temos utilizado atualmente para os irmãos em Cristo que ainda não eram convertidos, né? Lógico, Deus ele não leva o tempo de ignorância, mas uma vez que você se converteu e você passa a aprender, nós não podemos voltar aos pecados anteriores. Porém, se a pessoa não entrega a vida a Jesus, ela continua lá. Vamos fazer uma analogia. Se ela continua, existe um muro, existem dois lados. Se a pessoa continua do lado do pecado, a gente fala sobre o lado do Egito, né? Se ela continua do lado do Egito, quando Jesus voltar e se ela estiver desse lado, ela corre um grande risco de não ganhar a salvação. Se ela estiver do outro lado, na verdade, com certeza ela não ganha a salvação. Mas quando ela passa para o outro lado, ela tem que começar a continuar caminhando, não voltar a fazer as coisas erradas que ela fazia no passado. Lógico, é um processo de limpeza, a palavra vai limpando, vai purificando, mas nós precisamos caminhar, sempre olhar para frente, começar a lutar, né? Eu sempre digo aqui que na minha conversão eu pensava em uma única coisa que me fazia mal, né? Uma única coisa. Tinha uma coisa que eu não conseguia, assim, eu lutava muito contra ela. Uma não, tinha vários pecados, na verdade. Daí eu comecei a lutar contra uma única coisa, só lutava contra ela, não pensava mais nada, somente naquilo. Vou lutar contra você.
contra esse pecado. E daqui a pouco, quando eu olhei, os outros pecados todos ficaram para trás, né? Eu lutando somente contra uma. Então, eu te aconselho, né, a fazer a mesma coisa, levando em conta esse versículo, né? É, saímos do tempo de ignorância, passamos a entender. E aí, agora, bom, tem uma coisa que eu faço que eu sei que desagrada ao Senhor, então vou olhar para essa coisa e vou lutar somente contra ela. Luta contra ela e você vai vencer. A segunda viagem, né, anos 49 a 52, nascendo a igreja de Corinto, né, e achando um certo judeu por nome de Áquila, natural de Ponto, natural do Ponto, que pouco, havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, né? E ajuntou-se com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas, né? Isso daí Paulo nós vemos que ele tinha também por ofício, ele fazia tendas, né? E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Atos 18:8, né? Aí começou a nascer a igreja de Corinto. Nós vemos, né, irmãos, que a igreja ela nasce com poucas pessoas e você vê que são cidades que foram tomadas porque uma reunião onde pessoas creram no Espírito Santo, começaram a se reunir, né, com a presença do Espírito Santo no local, e aí onde começaram a nascer igrejas, né? E nós estamos aqui em aproximadamente umas 18 famílias, 18 pessoas, né? 18 pessoas. Aqui temos condições de ter 18 igrejas, né? Cada pessoa tem condições de abrir uma igreja, basta a gente pegar firme aí nos estudos, aprender de Jesus, aprendermos da palavra de Jesus e começar a fazer uma célula em casa, começar a fazer um trabalho em casa, chamar os amigos, chamar é, os familiares, né? E começar a se reunir e nós vamos apoiar. Esse curso é um curso de ministério, é um curso para que nós possamos é, nos formar ministerialmente. É um curso de imersão bíblica. Nós estamos aprendendo a Bíblia para começar a ensinar outras pessoas também, né? Fazer cultos, fazer células. Daqui a pouco a gente abre uma igreja, começa a ganhar vida para Jesus e vai ser uma festa, né? Uma festa no céu. Quando um remido se salva, há festa nos céus, né? Porque a nossa vida ela vale mais do que o mundo inteiro, né? Bom, segunda viagem, anos 49 a 52, nascendo a igreja de Éfeso. Breve passagem de Paulo, né? E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo raspado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Isso aconteceu com Paulo, né? E chegando a Éfeso, deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, e rogando-lhes eles que ficassem por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: é-me de todo preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém. Mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso. Ali é onde que nasceu a igreja de Éfeso. Mais uma vez, né? Paulo ele chegou até o local e deixou lá duas pessoas, Priscila e Áquila. E ali nasceu a igreja de Éfeso, que foi uma igreja muito forte, né? Nós vemos lá em Apocalipse, até na uma das cartas do anjo a igreja de Éfeso, Jesus falando com a igreja de Éfeso, e já era uma igreja grande quando Jesus estava falando com ela, né? Com a igreja de Éfeso. Alguns companheiros de Paulo, Timóteo, listado entre os 70 discípulos, filhos de Judia e pai grego. Lucas, chamado de médico, parece não ter sido judeu, que a gente não tem isso em estudo, né? Não sabemos se ele era judeu ou não. Priscila e Áquila, casal amigos de Paulo, e Áquila é provável um dos 70 discípulos.
Lídia, possível nascimento na Turquia e provavelmente do povo gentil. Terceira viagem de Paulo, Atos 18, 22, 21 e 17, né? E nós vemos aqui a viagem de Paulo, né? Imagina quanto que Paulo não viajou, tanto que ele percorreu, né? Ele saiu da Antioquia, foi para Tarso, subiu para Tarso, depois foi para Listra, Icônio, e foi embora, né? E percorreu toda essa área pregando o evangelho, né? Paulo, ele viajou demais pregando o evangelho por todos esses lugares, né? Terceira viagem de Paulo, ele estava com, foi 49 a 52 depois de Cristo, né? Paulo deu um giro, né? Primeiro, Paulo deu um giro, né? E estando ali algum tempo, partiu passando sucessivamente pela província da Galáxia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos, Atos 18, 23. Segundo, enquanto Paulo dava um giro, né? E chegando a Éfeso, um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente, poderoso nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus, né? Isso aqui é onde que nós vemos Apolo, né? É, eles acabaram, Priscila e Áquila acabaram indo com Apolo também, né? A terceira viagem, né? Ano de 49, continuando na terceira viagem, a igreja de Éfeso. Começa com 12, né? Na igreja de Éfeso, eles depois passaram com 12. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. E esses eram, ao todo, uns 12 homens, né? Começa com os judeus, né? E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Atos 19, 8, durante 2 anos. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Atos 19, 10 e 11. Continuando na terceira viagem, né? Confessando o pecado, quebrando as maldições. E foi isso notório todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles, o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos, né? Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita conta de seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos 19, 17 a 20. Nós vemos aqui que havia assim meio que uma quebra de maldições, né? Existia ali, eles se juntavam em praça pública, eles confessavam os seus pecados, né? E os que tinham livros de magias, coisas diabólicas, eles levavam as suas coisas, os seus livros, os seus apetrechos lá e jogavam, queimavam em praça pública, né? Queimavam no meio de todos e confessavam os seus pecados, e todos eram convencidos pelo Espírito Santo. Havia ali meio que uma quebra de maldições, né? Eles confessavam os seus pecados. Isso é bíblico, quebra de maldições é bíblico, está na Bíblia, né? A gente vê aqui que eles entregavam e confessavam os seus pecados, e essa maldição era quebrada, né? Continuando na terceira viagem, deu um giro de volta a Éfeso. Agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá
me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Atos 20, 23. Olhai, olhai, pois, por vós e todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei disto, que depois da minha partida estarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão ao rebanho. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós, né? Paulo ele estava alertando aqui, né, que iriam surgir homens, né? E primeiro o Espírito Santo falou para Paulo, olha, agora você vai ter que voltar para Jerusalém, e sabendo que lá vai acontecer muitas coisas que não vai ser muito boa para você. Você vai ser preso, né? Vai ter muitas tribulações sobre a sua vida. Imagina o Espírito Santo falar isso sobre a vida de você, sobre a sua vida, sobre a minha vida. Ó, você vai para tal lugar e você vai ter tribulações, você vai passar por prisões. E a maioria das coisas que aconteciam, né? A maioria das coisas que aconteciam na vida de Paulo, a maioria das cartas que ele escreveu para essas igrejas que ele abriu, a maioria das cartas eram escritas dentro das prisões. Acho que Paulo tirava um tempo ali para poder escrever as cartas, né? E hoje nós temos essas cartas, né? Cartas Romanos, Coríntios, primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, e aí vai, né? Tessalonicenses, Colossenses, para todas essas igrejas. E Paulo escreveu várias cartas dentro das prisões. E também ele alertou que depois que ele saísse, viriam muitos homens como lobos, né? Que queriam, que o lobo faz? Ele quer pegar a lã das ovelhas, ele quer pegar toda a gordura das ovelhas, né? Então, isso também acontece nos dias de hoje, inclusive dentro das igrejas, tá? E isso foi o que aconteceu. Paulo ele falou para a gente ter cuidado, né? Ele falou para eles terem cuidado e ele nos admoesta também, ele também nos ensina hoje para nós termos cuidado com falsas doutrinas, pessoas que vão tentar tirar a gente do caminho. Por isso que é muito importante, meu irmão, nós aprendermos a palavra do Senhor, tá? Última fase do ministério de Paulo, vida e ministério de Paulo é igual a Atos 9, do 13 ao 20, 50%, né? Perseguições contra Paulo é igual a Atos 21 a 28, 50%. Foi o ápice ministerial de Paulo aos olhos de Deus. Que o ápice ministerial de Paulo aos olhos de Deus foram as perseguições, né? Foi a parte onde que Paulo mais cresceu espiritualmente. Eu volto a falar, né, que a igreja parece que não, a gente só cresce diante de tribulações, crescemos somente diante de situações adversas. Quando está tudo confortável, muitas vezes nós saímos, né, ficamos na zona de conforto e nós não crescemos espiritualmente. Aí, quando começa a vir os problemas, nós começamos a buscar mais a Deus. Diante dos problemas, nós voltamos ao Senhor, né? Porque parece que não, quando a gente está com a vida confortável, a gente não quer muito saber do Senhor, né? Não seria bom que fosse assim, mas infelizmente é assim, e a igreja só cresce mais diante de perseguição. E o ápice da vida de Paulo foi diante das perseguições, né? 50% Paulo preso, né, do capítulo 21 ao 28. 21, Paulo preso em Jerusalém pela multidão de judeus. 22, Paulo dá testemunha à multidão e é rejeitado. 23, Paulo é levado ao sinédrio, conspiração contra ele. 24, é enviado ao governador Félix. Após 2 anos, o governador Festo, diante do rei Agripa, recorre a Roma.
Viagem a Roma, ilha de Malta, viagem a Roma, né? Paulo ainda foi para a ilha de Malta, ainda foi picado por uma serpente quando ele levantou a madeira para jogar na fogueira, né? As pessoas acharam que ele estava, que Deus estava castigando ele, ele tinha uma maldição sobre a vida dele, mas não. Ele foi picado e não aconteceu nada com ele. E ele ainda ficou naquela ilha, ele curou várias pessoas, né? Naquele é, naquele lugar em Malta. Ele curou várias pessoas e ali ele teve meio que uma prisão domiciliar. Ele ficava em casa, ele não ficava dentro de um cárcere, né? A última viagem de Paulo, Atos 27, 28, né? Aonde que ele sobe, passa lá. Quando chega lá no finalzinho, deixa eu até marcar aqui, ó, para a gente poder entender. Aqui, ó. Quando ele chega aqui na Itália, tá vendo aqui, ó? Na Itália é aonde que de lá o evangelho foi para ele veio foi para toda a Europa e da Europa veio para nós, veio para a América Latina, veio aqui para os Estados Unidos também, né? Então, olha a viagem que Paulo fez, né? Esse material tá tudo com você, depois se você quiser dar uma revista, é bom você dar uma olhada, né? E havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta, Atos 28:1. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, de gravetos, né, e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão, ela mordeu a mão de Paulo, né, Atos 28:3. E aconteceu estar na cama enfermo de febre e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, né? E Públio, pelo jeito, era muito famoso, era uma pessoa muito influente, né? E ali ele acabou curando Públio e várias pessoas recorreram a Paulo. E logo que chegaram a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta à parte, com o soldado que o guardava, né? Então, quer dizer, é onde que eu tinha falado, né? Paulo, ele tinha uma prisão domiciliar, ele não ficava na cadeia, né? Dos anos 33 depois de Cristo até hoje. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Atos 28, 30 e 31. E os atos do Espírito Santo continuam e continua abrindo igrejas, né? Aqui, né, nós vemos aqui o final da carta de Atos dos Apóstolos, né, que não acaba, Atos dos Apóstolos não acaba. Até hoje, nós vivemos essa carta, a carta de Atos dos Apóstolos, Atos 21, 28, do 30 ao 31, e nós damos continuidade. Nós não sabemos qual capítulo e versículo nós estamos agora, porém, nós continuamos escrevendo a história de Paulo. Eu estou aqui, a história do Espírito Santo, né? Eu estou aqui vivendo atos do Espírito Santo, ensinando, continuando ensinando. Você vai continuar ensinando atos do Espírito Santo, que é só o Espírito Santo que nos convence a fazer essas coisas, é ele que toca em nossos corações, e é tão bom quando nós estamos falando do amor de Jesus e falando das coisas do Espírito Santo aqui na Terra, né? As cartas de Paulo, a ordem cronológica é essa, Gálatas, e aí tem, né, a ordem cronológica, e a ordem na Bíblia começa com Romanos, 1 Coríntios, depois Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, e aí vai, até Filemão, né? Lugar onde Paulo escreveu as epístolas, você tem todo esse material, é muito interessante você dar uma olhada, foi muito bem trabalhado, foi trabalhado pelo ministério, então assista, veja, dá uma repasse, estude a palavra do Senhor, é muito mais fácil você entender a Bíblia com esse material
do que você tentar ler ela seca, né? Você entende também, o Espírito Santo ele revela, mas aqui a gente está mastigando toda a Bíblia para vocês aprenderem a palavra do Senhor. Nós precisamos aprender. Se eu estiver falando coisas erradas aqui, você está com a Bíblia na mão, você pode falar: olha, André, eu acho que aqui você errou, eu vou recordar, vou ver, vou corrigir, né? Mas é muito importante que você veja aí do outro lado, você aprenda, né, a palavra de Deus, né? E a característica da carta de Paulo, a epístola paulina ainda podem ser divididas em Eclesiastes, Romano e tal, e tem esse material todo aí, né? É a cronologia das epístolas escritas durante Atos, né? Aí tem a cronologia e as cartas escritas após Paulo, depois que Paulo saiu, né? Ele saiu de cena, né? Aí entrou Hebreus, Judas e primeira, segunda e terceira João, né? Bom, e aí nós acabamos com a aula. Eu passei 5 minutinhos aí da nossa aula, né? É, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, se alguém tem alguma dúvida referente ao que foi